Hoje vamos falar bastante sobre ativo. Eu acho que vocês vão ter surpresas agradáveis no dia de hoje. Peço que vocês anotem todas as questões que vocês tiverem, para que a gente, ao final, eu possa responder todas as perguntas com o maior prazer, ok? Inicialmente, eu quero mostrar para vocês esse ecossistema, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o Grupo Pomin. Nós somos um ecossistema completo. Nós temos aqui, conforme esse bottom diz, todo um regime tributário, contabilidade, recuperação de impostos, auditoria, alerta fiscal, parceiros estratégicos, enfim. É um ecossistema. Lucra Varejo está dentro disso, que é a parte onde faz toda a consultoria aos supermercados. Hoje, nosso ecossistema Grupo Pomin, somos mais de 500 colaboradores. Hoje temos perto de 400 clientes e gostaríamos muito de poder ajudar vocês em qualquer desses aspectos aqui mencionados, tá bom? Muito bem. Hoje vamos falar sobre a nossa mentoria Lucra Varejo, especificamente sobre ativos. No mês passado falamos sobre visão estratégica e mentalidade de dono, falamos sobre atributos da marca, falamos sobre ferramentas e rotinas com aplicações simples, e hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, atendimento e fidelização do cliente. São aspectos muito importantes. Sustentabilidade, por exemplo, é dado muito pouca importância para um item hoje muito importante. Como sustentabilidade, atendimento e fidelidade de cliente vão ser nossos objetivos de hoje, eu começo a dizer para vocês o seguinte. Hoje, para você poder trabalhar sustentabilidade, e vocês vão ver que tem muito recurso, tem muito benefício quando você entra nessa linha. Eu sei que no meio de tantos problemas que vocês têm, como falta de pessoal, margem baixa, falta de vendas, enfim, eu sei das dores que vocês têm, eu entendo as dores que vocês têm. Mas a nossa mentoria é para poder abordar todos os fatores, não só o que hoje, especificamente, nós estamos conversando, mas falar sobre todos os fatores dentro desses 12 meses que a gente está trabalhando mentoria. Se fosse só um mês ou dois, provavelmente a gente estaria mais inserido naquela específica dor. Mas não, a gente quer passar por tudo, né? E sustentabilidade é um ponto muito importante. Eu sei que ele não é sua prioridade, mas quando você entender um pouquinho melhor, você vai ver os benefícios que trabalhar esse assunto merece, né? Ok? Então, voltando. A documentação hoje legal para você ter uma licença ambiental, ela é muito tranquila. Você não precisa de grandes coisas para ter uma licença ambiental válida. Contrato com empresas de coleta de resíduo, você deve ter aí na sua cidade alguém que coleta resíduo, que coleta lixo. Faça um contratinho com eles, isso vai te ajudar na auditoria ambiental. Quando a gente fala de água, checa se não tem vazamento, põe um controle. Existe hoje uns controladores de entrada de água que ajudam muito, porque quando acaba de fornecer água e depois volta, você vai pagar por todo aquele ar que veio na tubulação. Então, coloca lá uns controladores, isso vai te ajudar muito. Quando a gente fala de energia, pensa no LED, pensa na fotovoltaica, troca suas lâmpadas da loja por LED, você vai economizar muito. E isso tudo tem peso na auditoria ambiental. Quando você fala de produtos químicos, é importante aonde estocar, como estocar, não contaminar alimentos. Isso é muito assim, difícil de mesurar, mas ele ajuda muito quando você for para a auditoria ambiental.
Então, esses são os itens assim mais importantes, sem falar da educação ambiental, que eu chamo educação ambiental, é teu colaborador contribuir com tudo isso. Ele, quando tiver lá um papel no chão, pega esse papel, põe na lata de lixo, não é? Quando for usar o banheiro, usa e deixa para o próximo do mesmo jeito que você gostaria de encontrar. Essas pequenas coisinhas são muito importantes sob o ponto de vista da sustentabilidade. Todo mundo fala, sustentabilidade é plantar árvore. Não é só isso, não. Plantar árvore representa um ganho de carbono, um crédito de carbono que você pode se beneficiar dele. E como é que você faz isso? Por exemplo, se eu tenho um supermercado, tenho uma loja, como é que eu faço para poder saber o que eu devo fazer para compensar o carbono que eu gasto? Porque o caminhão que entrega a mercadoria para você, ele queima carbono. O caminhão que vai levar a mercadoria sua para o cliente, as motos, os entregadores, estão queimando carbono. Então, como é que eu faço para poder recuperar isso e ter um crédito de carbono? O que eu vou passar para vocês a seguir, ainda falando de benefícios ambientais, crédito de carbono é uma questão que eu vou mostrar para vocês como calcular. Você tem incentivo municipal e estadual como benefício. Você tem financiamento verde, isenção de OFF, quando você tem um crédito de carbono. Você tem uma pontuação que te permite vender para órgãos públicos. E você ainda tem como utilizar tudo isso no marketing ao seu cliente, dizendo que você é uma empresa verde, uma empresa que trabalha para a diminuição da poluição de ambiente. Então, você tem aí muita redução de taxas ambientais quando você entra por esse caminho. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês vai estar disponível, né, no próprio link, vai estar disponível, e ela calcula exatamente como é que você faz a compensação ambiental. E ela é fundamental para você apresentar na hora de você solicitar os seus créditos. Então, ali, por exemplo, eu estou falando da loja 1, quanto eu gasto de energia elétrica. Então, você bota ali, consumo, eu gasto 700 quilowatts. A própria tabela vai calcular qual é o fator de emissão de CO2 que a tua loja tá emitindo. Quando eu colocar ali, bom, eu consumo diesel, nessa loja eu consumo 80, 90 litros por mês. Então, você coloca ali, ele vai te calcular quanto de emissão de CO2 ele vai fazer. Consumo de gasolina, a mesma coisa. Consumo de gás GLP, quem tiver, a mesma coisa. Se tem vazamento de gás, o que isso representou, quantos quilos foi, coloca ali. Transporte de mercadorias, você põe lá quantos quilômetros rodados você transporta até seu cliente. Ele vai te calcular. Resíduos enviados para aterro, você fez aquele contrato com aquele pessoal que retira resíduo, pede para eles pesarem quando eles retiram, e aí você vai colocar aí nessa tabelinha. Somado tudo isso, ela vai te falar o quanto você queimou de CO2 e quantas árvores, quantas mudinhas de árvore você precisa plantar para recuperar isso. Uma muda de árvore hoje é centavos de reais, é barato, é muito barato. Então, se você precisa plantar aí 80 árvores, são 80 mudinhas que você não vai gastar R$200, entendeu? E você pode plantar em qualquer lugar, a única coisa que você precisa fazer é fotografar você acionando essa plantação e mostrando a nota fiscal de que você comprou aquela mudinha e está fazendo a plantação. Isso é compensação ambiental. Essa tabela é a tabela oficial do governo, vocês têm a possibilidade de utilizar dentro do nosso link, tá ok? Ali onde está a loja 1, vocês colocam a loja que você quiser. Tua loja 1, 2, 3, 6, 7, ele vai te dar exatamente o quanto é que você deve compensar plantando árvores, plantando mudas,
vai compensar. Isso se você não tiver nenhum fator outro, como fotovoltaica, nós vamos ver isso em seguida. Bom, os créditos de carbono, primeiro, com essa tabela e fazendo isso que eu acabei de dizer, você zera todas as emissões ou gera ainda excedente de carbono, evitando, você pode usar energia solar, gestão de resíduos, refrigeração ecológica. O supermercado pode, inclusive, vender crédito de carbono. Além de você receber os benefícios, você pode ter um crédito sobre isso. E a receita obtida pode compensar muitas coisas, tais como impostos, IRPJ, CSLL. Isso tudo pouca gente diz, pouca gente fala, pouco contador leva isso em consideração. Mas é importante, é muito importante, porque além de você estar recebendo benefícios, recebendo créditos, você está fazendo bem para o planeta, para o seu filho, para os seus netos. E eu acho que isso é importante a gente pensar, além de deixar só uma herança material, não é? Aí a gente está vendo, né, como você pode fazer essa ação, uma ação bacana, uma ação que um dia do plantio de árvores e convidar as crianças dos seus filhos dos seus clientes para ver com você plantar as árvores. Faça desse dia o dia da árvore, o dia da natureza, o dia do Salve Planeta. Construa isso no seu marketing, porque vai trazer para você um benefício de imagem muito importante. Nós temos, pouca gente sabe disso, mas aqui na cidade de São Paulo, Curitiba e Minas Gerais, estado de São Paulo, cidade de Curitiba e do estado de Minas Gerais, existem redução de IPTU, se você tem a classificação verde, você tem redução de ISS, você tem redução até de ICMS para empresas que adotam esses mecanismos sustentáveis que eu acabo de dizer. Alguns exigem o ISO 14001, outros só o selo verde, mas nada é impossível e nada é difícil de ser feito. De novo, eu sei que as dores de vocês são muito mais fortes do que essa que nós estamos falando. Eu conheço as dores de vocês. Eu sei o problema seu com o pessoal, eu sei o problema com você com fundo de caixa, eu sei dos problemas de vocês. Mas é importante, aqui na nossa mentoria, a gente poder passar em todos os fatores. E esse fator sustentabilidade é um fator importante. Pode não ser tua prioridade hoje, não acredito que seja, mas vai ser importante no médio e longo prazo. Você não está fazendo a tua empresa para hoje, né? Se você ficar pensando só na conta que você vai pagar no final do mês, você esquece e não vai ter visão para ver o que vai ser você daqui a um ano, você daqui a 5 anos. Portanto, vamos olhar com carinho cada fase dessa mentoria, porque ela vai ser útil. Escuta o que eu estou te dizendo, vai ser muito útil. Reflorestamento, que está acontecendo provavelmente aí na sua cidade, tem muita coisa assim já acontecendo, vocês têm visto. Ninguém faz reflorestamento à toa. Fazem porque o crédito de carbono, o dinheiro que vem disso, é muito importante. E você pode ser mais um importante nessa cadeia. Fica ligado nisso. Outra coisa que tem, que pouca gente sabe e fala, são os financiamentos verdes. E principalmente a isenção de IOF. Quando você demonstra compromisso com a sustentabilidade, com o inventário de carbono, com plano de redução, isso tudo que falamos, o supermercado pode acessar linhas de crédito verde com juros muito baixos. Eu sei que hoje juro no Brasil é um suicídio, mas esse juro é baixo, porque ele vem através de BNDES, através de programa de baixo carbono, e mesmo os bancos, eles são agentes, são correspondentes desse programa que é do BNDES, mas eles podem entregar para você essas taxas que vêm através do Finame baixo carbono, ok? Não esqueça, esse financiamento também é isento de IOF. Então existe aí um dinheiro na mesa que vocês podem aproveitar com muito pouco esforço,
Pega um gerente da sua loja, dá para ele essa planilhinha que vocês receberam aí, do que ele pode fazer, ele vai fazer para vocês no mês que vem. E no outro mês você já pode ter, eventualmente, uma possibilidade de solicitar financiamento com juros mais baratos, tudo isso que a gente está falando aqui, ok? Vou dar alguns exemplos para vocês nessa imagem. Esse depósito, aliás, desculpa, esse é um supermercado, olha o que ele fez. Ele colocou o teto inteirinho dele com placas fotovoltaicas. Sabe o que está acontecendo com essa loja? Ele, além de não pagar energia, ele está recebendo o crédito todos os meses da energia que sobra, que ele manda para a companhia de energia local, que utiliza aí com os moradores. Então, ele está fazendo uma economia absurda e, além disso, ele está fazendo bem para a comunidade, distribuindo energia excedente. Olha a importância que tem trabalhar direitinho as alternativas como essa que é a fotovoltaica. Outra coisa que acontece também é pontuação em licitação de compras públicas. Supermercado que fornece para governo ou participa de compras públicas sustentáveis tem vantagem competitiva ao apresentar certificado de carbono neutro. Um supermercado, o seu supermercado, se ele vai fornecer para a prefeitura merenda escolar, por exemplo, e tem uma empresa que tem certificado de carbono, ela tem preferência sobre você. Ah, mas o preço deles é mais barato, mais alto. Não importa. Ele tem o certificado de carbono, ele tem preferência sobre você. Então, cuidado, porque o modelo ESG abre portas para muitas parcerias institucionais, ok? Aí, por exemplo, nós vimos lá a fotovoltaica no teto de um supermercado, de um hipermercado, de um atacarejo, aliás. Aqui, vamos dizer que você não tem essa possibilidade, que você está embaixo de um prédio ou que o teto da sua loja é pequeno e tal. Existe essa outra possibilidade, que são fazendas fotovoltaicas. Você consegue pegar um terreninho que você tem lá perdido em algum lugar, colocar lá placas e essas placas vão te gerar energia que vai pagar a conta da sua loja e vai ainda sobrar para você vender para a companhia de energia local. É importante só que tenha perto dessa fazenda fotovoltaica uma linha de transmissão, né? Aí você conecta na linha de transmissão da empresa que distribui energia local e ele te dá o crédito sobre tudo que subir nessa linha. Então, aí é mais um caminho. E falando do marketing, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, o reconhecimento de você trabalhar esses fatores todos pode ser muito ter o crédito também na área de marketing, mostrando para o cliente como é que você se preocupa com o planeta e isso traz fidelização. Embora não seja um benefício direto, fiscal direto, o ganho de imagem e reputação pode aumentar o ticket médio, sim, pode melhorar a relação com o investidor, os clientes valorizam a sustentabilidade e principalmente a eficiência energética que você gera aí. Então, não tire isso do alvo, porque ele é importante. Nós estamos falando de fotovoltaica, poderia falar também das eólicas, que estão também muito fortes, principalmente no litoral do Brasil. Toda a região nordeste está implantando isso assim de uma forma assustadora e é mais um jeito de poder ganhar crédito de carbono não queimando energia suja. Essa é uma energia absolutamente limpa, essa fotovoltaica, tudo que a gente está falando aqui agora. Outra coisa, tem a possibilidade de isenção ou redução de taxas ambientais. Quando, dependendo do estado, claro, empresas com comprovação de gestão ambiental ativa podem obter, inclusive, isenção de taxas como licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, IBAMA e ainda a compensação nos créditos que eu acabei de citar. Então,
é importante, tá? Muito bem, saindo um pouco de sustentabilidade, se vocês me derem um minutinho só, porque eu também preciso ser sustentável, eu preciso tomar um pouquinho de água. Nós vamos passar para atendimento. Atendimento, todo mundo acha que é especialista em atendimento ao cliente, né? Todo mundo acha que, não, eu trato bem meu cliente, eu trato, tá bom. Então, a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: tem 3 fatores importantíssimos no atendimento, que estão aí na tela. Emocionalmente, teu cliente está ligado com você? Ele está feliz quando ele está dentro da tua loja? Esse é um ponto. E essa pergunta é uma pergunta que você deve se fazer todos os dias. E esse teu cliente, ele tem empatia pela tua loja? Ele acha simpática a loja, as pessoas que estão lá, o espaço, os produtos? E ele sabe, ele dá valor para a tua loja? E quando eu falo valor, não é preço não. Até aqui não falamos de preço. Estamos falando das ligações que seu cliente tem com você. Se ele tiver esses 3 fatores, ou seja, ele dá valor para o que você faz, ele tem empatia por você e tua equipe, tua loja, e ele emocionalmente está ligado com isso, com certeza esse cliente vai ser teu cliente para sempre. Eu vou dar um exemplo para vocês muito... Eu comecei num supermercadinho muito pequeno, que chamava Bazar 13. Foi meu primeiro emprego aqui no Brasil. Eu chegava com 16 anos de idade, eu chegava do exterior, minha família voltou dos Estados Unidos para o Brasil, e aqui eu comecei a trabalhar nessa loja. O Bazar 13 me recebeu, era um moleque, 16 anos de idade, me recebeu com tanto carinho, com tanto envolvimento, que eu sou... E hoje, o Bazar 13 hoje é o Mambo, né? Os donos do Bazar... O dono do Bazar 13, os irmãos, hoje são donos da Cobasi, são donos do Mambo. A minha ligação afetiva com eles é tão forte, mas é tão forte, que pode ter do outro lado da rua um supermercado que tem os melhores preços, as melhores frutas, as melhores, seja o que for. Eu não vou deixar de atravessar a rua para ir lá, eu vou no Mambo, eu vou nesses que eu tenho uma ligação emocional muito importante. Até porque eles nunca me decepcionaram nas outras questões. Né? Se um dia eles me decepcionassem, o preço é abusivo, a qualidade é péssima e tal, talvez eu repensasse isso, mas não. Isso nunca aconteceu e emotivamente eu estou linkado com ele. Então, a grande questão é como fazer para o teu cliente se sentir envolvido por você. Aqui vão algumas dicas. Número 1, escute seu cliente sempre, frequentemente, escuta. Eu até brinco sempre dizendo o seguinte: Papai do Céu é tão sábio que ele fez a gente ter barba para todos os dias a gente ter que ir em frente ao espelho e olhar e constatar que nós temos 2 orelhas e uma boca. Então a gente tem que escutar mais do que fala. E muitas vezes, desculpem dizer isso para vocês, mas eu tenho feito consultoria para algumas redes que quando eu chego lá eu fico surpreso de saber que eles não têm a menor ideia de quem é o cliente deles, o que o cliente deles precisa, quer, ou está descontente, eles não sabem absolutamente nada. Então, número 1, escute seu cliente frequentemente. Depois, tenha domínio sobre uma cultura de excelência. Não adianta nada você pegar seu cliente e escutá-lo, trazer ele para dentro e você não saber como agir. Aprenda as condições de uma organização que está pronta para entregar excelência. Sempre coloque em meta, sempre coloca no mais alto nível o serviço que você vai prestar. Não levanta essa régua, não deixa essa reguinha baixinha quando você está procurando atendimento.
recruta e treina para entrega de excelência na experiência. Não adianta você contratar uma pessoa, não falar por que ele veio, para que ele veio, como ele deve lidar com o cliente e depois exigir que o serviço da tua empresa seja de excelência. E como criar cultura que embarca o cliente no centro das questões? Isso é fundamental. Se o cliente não está no centro da tua cultura, nada funciona, esquece. Vai ser experimentação de produto, experimentação de preço, experimentação de localização, e você não vai entender o cliente. Ele tem que estar no centro dos teus objetivos. Outra questão é derruba as tuas barreiras todas. Todas as suas barreiras serão derrubadas se tua empresa estiver centrada no cliente. Se tiver esse engajamento centrado no cliente, é um fator imperativo para um governo, uma gestão perfeita e, mais do que isso, uma experiência que o cliente nunca mais vai esquecer. Esses são alguns pontos que a gente leva muito em consideração quando a gente treina as pessoas, treina os times, treina as equipes nas lojas onde a gente presta consultoria. É mais ou menos como o que você é? Eu sou um supermercadista, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário. Não. Põe na sua cabeça o seguinte, que você tem que ser um gestor de Customer Experience, ou seja, você é um gestor de experiência de cliente. É isso que você é. Você é um gestor de experiências de cliente. Põe isso na tua cabeça que você nunca mais vai ter problema em decidir grandes questões pensando desse jeito e centrado no cliente desse jeito. Aí tá alguns pontos que eu queria dividir com vocês. A evolução da experiência do cliente é importante desde que você tenha uma visão de experiência desse cliente, fazer a liderança toda comprar a sua ideia, porque não adianta também só você, dono ou diretor da empresa, pensar assim, você tem que trazer para baixo, tem que levar, tem que fazer toda a equipe comprar a sua ideia, né? Monta um plano de ação em toda a organização, dentro disso, dando vida a um programa de caixa para que seus clientes sintam um vínculo real com a sua organização. Então, programas que nós vamos falar mais à frente, vão trazer um vínculo, inclusive, financeiro para os seus clientes. Essas são questões que vão diferenciar a sua empresa de outras com essa promessa, com essa ligação que você começa a provocar com seus clientes. Com isso, você retém os seus clientes através de uma excelência consistente. Não é um dia só que eu vou lá, hoje eu vou dar batata por R$1,90. Não é, isso não é atendimento, meu amigo. Isso é não saber nem o que está fazendo. Precisa primeiro entender o que ele precisa e como você faz para chegar nele. Então, aí tem uma foto bonita que eu gosto muito, que é a radiografia do que a gente espera de um atendimento. Essa moça, antes dela falar com a cliente e dar esse sorriso gostoso, ela tem que saber para que ela está lá. Ela não está lá para pegar o pãozinho, pôr no saquinho e entregar para ela. Ela está lá para fazer o cliente se sentir bem. Ela está lá para transmitir a esse cliente alegria. Mas o cliente tá chateado, quase que eu falo um palavrão, está chateado porque o preço está alto, porque a inflação, porque o salário, porque a aposentadoria, porque isso. Essa hora, afasta tudo isso e transmite você, como loja, como atendimento, essa carinha que essa atendente está dando. Ela transmite e vai fazer com que essa senhora saia daqui, no mínimo, mais feliz do que quando chegou. Foi bem atendida, foi bem recebida. Quantas senhoras dessa passam dias e dias e dias sem receber um bom dia, um boa tarde, fique bem, vá com Deus. Quantas? Porque às vezes são senhoras que são sozinhas, moram sozinhas, os filhos estão longe, ou se não nem têm filhos. Então,
Esse momento é um momento muito importante de transmitir para elas a humanização que o atendimento no varejo tem obrigação de prestar. Não é eu gostaria, não. Se você não faz isso, você não é varejista, por favor, vai trabalhar num banco, vai fazer outra coisa na vida. Para tudo isso, a gente precisa ter governança de dados, porque não adianta a gente falar e não ter como medir. Você tem que ter métricas de cliente, ou seja, faça a pesquisa, escreva quantos estão satisfeitos, quantos estão insatisfeitos, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Métricas departamentalizadas, porque quando está departamentalizado, você tem o responsável lá, né? Se o nível de satisfação do açougue é muito baixo, lá tem o líder do açougue. É ele o responsável, é ele que você vai retreinar ou demitir, ou substituir. O que ele não pode é ficar do mesmo jeito. O nível de satisfação não pode ficar do mesmo jeito. E aí depois, nós vamos falar mais tarde, sobre meritocracia, e vocês vão ver que é muito mais importante avaliar seus profissionais pela satisfação do cliente do que pelo resultado financeiro que ele te dá. Resultado financeiro é fácil dar. Satisfação ao cliente, não. Esse é o ponto. É aí que tem que estar o foco. Aí você vai ter métricas, KPIs, ROI, você vai configurar reporte interno mostrando o progresso ou não de cada área. Você vai ver o lucro e o valor para os acionistas decorrentes disso. A influência dos vieses no comportamento de compra do consumidor, se bem administrado, ele vai dar resultado positivo para você. O papel das pesquisas é te trazer ferramenta para você identificar os pontos de contato e trabalhar junto ao seu cliente. É só isso. Ele vai te falar, ele vai te mostrar claramente como você deve armazenar, apresentar, comprar. Ele vai te dar todos, só não tem as informações quem não quer. Aí tem um exemplo de como é que você pode, por exemplo, né, fazer uma pesquisa na loja. Fazendo perguntas para ele, perguntas fáceis dele responder. Você dá de 1 a 5, né, de 1 nada satisfeito, insatisfeito e 5 muito satisfeito. Você faz uma pergunta para ele, como você classifica a sua experiência, você encontrou seus produtos, você foi bem atendido, enfim, aquilo tudo que vocês sabem melhor do que eu, não vou aqui passar. Mas aqui é só um exemplo de como é que você pode fazer uma experiência muito simples. Ele vai lá, aperta o 2, o 3, o 4, o 5, sai a resposta e depois, lá embaixo, a gente tem um sistema chamado CSAT, que ele te dá o nível de satisfação do cliente. Você pode fazer isso por departamento, por seção, por loja, enfim. Com esses dados, plano de ação em cima. É assim que a gente trabalha. É assim que precisa ser trabalhado o cliente. Não é, a Dona Maria gosta da minha loja, mas será que a Dona Maria são todos os clientes? Será que todos gostam da loja? Será que todos gostam do atendimento? Será que todos os departamentos estão tendo uma performance com o nível que você deseja? Eu acho que não. Outro formato que a gente tem é o NPS, que é o Net Promoter Score, que também é a mesma coisa. Você tem um questionário que você manda, ou você preenche com ele, com o cliente, ou manda para ele. Ele tem nota para dar de 1 a 10, e aí você faz as questões. Qual é a probabilidade de você recomendar a nossa loja para um amigo? E dependendo das respostas que ele vai te dando, você vai criando planos para poder corrigir os pontos fracos e melhorar ainda mais os pontos fortes. Porque ponto forte não significa o final da linha. Aqui eu trago uma experiência muito bacana. Quando eu fui inaugurar o Carrefour da Barra da Tijuca, o Carrefour da Barra da Tijuca até saiu nos jornais, franceses malucos abrindo uma loja de 25 mil metros no meio do mato e tal. Eu recebi às vésperas da inauguração o presidente do Carrefour Mundial, seu Jacques Deforest.
E ele chegou para mim e disse o seguinte, você precisa tomar muito cuidado, porque daqui a uma semana, após a sua inauguração, vai inaugurar um supermercado, um hipermercado em frente à nossa loja, naquela esquina ali, do outro lado da loja, que se chama Auchan. À época, o Auchan era o maior concorrente do Carrefour na França. Mas no Brasil, nem... Então eu virei para o seu Jacques Deforest e falei, olha, desculpa, seu Jacques, mas primeiro aquela esquina que o senhor apontou é um parque público. Dificilmente ali vai ser vendido e comprado por alguém. E segundo, se o Auchan tivesse passado pelo Brasil, nós saberíamos. Então, quem falou isso para o senhor não falou a verdade. Ele virou para mim e falou o seguinte, que foi uma grande lição que eu trago até hoje. Ele disse, eu não estou falando que eles vão fazer isso, mas você tem que pensar que se você pensar que eles poderiam fazer isso, você vai se preparar para eles. Você vai se preparar para bater o maior concorrente que você tem. Se um dia alguém vier, você está pronto. Agora, se você ficar fazendo como, não tem um concorrente, eu vou estar sozinho mesmo, então seja lá o que Deus quiser, não é o fator importante. O importante é você saber que se não tem concorrente, vai ter amanhã ou depois, você tem que estar preparado. E eu passo isso para vocês. Se você não tem aí perto um concorrente que está tirando seus clientes, pense como se tivesse. Se tiver, ótimo. Vai lá ver o que teu concorrente tem de ponto forte, volta e faz melhor o que ele faz. Se você for lá, ele tiver ponto fraco, você volta e mostra para o cliente, através de painéis, os teus pontos fortes que ele não tem. Faça isso que você vai ver a diferença. Aí é só o NPS mesmo que eu mostrei lá atrás, mostrando depois da pesquisa feita, você tem um nível de qualidade apontado aí. Então, nesse caso aí, foi em torno de 80% de satisfação que os clientes entregaram, por isso o relógio está ali na marca verde em 80%. Mas isso é uma pontuação feita a partir de uma pesquisa de mercado através desse sistema chamado NPS, ok? Um exemplo que eu gosto de dar muito mesmo é Publix. O Publix é uma rede de supermercado americana que está concentrada no sul dos Estados Unidos. Atende 4 estados só, Flórida, Alabama, Geórgia e South Carolina. São os 4 estados que ele atua. Tem 1.400 lojas, não é pouco. Mas eles ganharam o prêmio pelo 5º ano seguido do melhor atendimento dos Estados Unidos. E vocês sabem por quê? Porque eles conseguiram mais do que fazer com que cada funcionário fosse como o dono da loja. Todos os funcionários são donos da loja. Dos 100% das ações que o Publix tem, 13%, entre 13% e 15%, pertencem ao fundador da loja. Os outros 85%, 87% é distribuído as ações para os funcionários. Todos são donos. Então o atendimento é maravilhoso. A operadora de caixa é dona do Publix. Então ela tem a satisfação de te receber, ela pode, inclusive, ela tem autonomia para isso, ela tem tickets que ela pode falar, pô, o senhor foi tão simpático comigo, fez uma compra tão bacana, vai tomar aqui um ticket, toma um cafezinho na nossa lanchonete por nossa conta. Isso não é tentar ser como se fosse dona, não, ela é dona. É o máximo, né, cara? É o máximo. Por isso que pelo 5º ano seguido, eles ganham como melhor atendimento dos Estados Unidos. Isso, em resumo, é gestão de pessoas, meritocracia baseada em serviço prestado e não só valores, né, dinheiro. Se você vender 10, você ganha isso. Se você vender 12, você ganha aquilo. Se você não vender 8, perde aquilo. Não.
é uma meritocracia baseada em serviço prestado. Envolvimento da linha de frente no atendimento dos clientes, né? Isso é importante, porque a frente de caixa é o coração da loja, né? Avaliar o uso de ferramentas de CRM no design da experiência do cliente. Colaborações digitais entre empresas e clientes em plataforma. O papel da tecnologia nisso pode ser muito importante quando ele levanta as experiências que o cliente tem, e usando IA, usando machine learning, usando muita coisa que vocês sabem, eu já falei sobre isso. Inteligência artificial no varejo é fundamental hoje, né? Julgamento e tomada de decisões e cenários mediados por algoritmos, porque quando você tem informação, você consegue agir, minimiza os riscos e minimiza os erros que você possa cometer. A inteligência artificial é fundamental no varejo hoje. Quem ainda não entrou, não começou a utilizar, por favor, comece, porque é fundamental. O futuro não vai ser mais daquelas pessoas que fazem as coisas certas. O futuro vai ser daquelas pessoas que fazem coisas certas através da inteligência artificial. Porque o que você economiza de tempo em N questões é absolutamente impossível de viver sem. Agora, atendimento ao cliente, a máquina não faz, é você. O emocional é seu, a empatia é sua. Então, vamos trabalhar forte o que é humano, que a inteligência artificial não pode substituir, e vamos usar a inteligência artificial para nos trazer informações e a gente tomar decisões mais assertivas. É isso. Aí eu mostro mais um atendimento ao cliente. É claro que na foto tudo é bonito, né? Mas eu vivo entrando em supermercado. Eu não tenho dia que eu não entro numa loja. E eu entrei numa loja ontem e fui ao caixa e perguntei: você trabalha há muito tempo aqui? Ele falou: não, fazem 2 meses que eu entrei aqui. O rapaz bem apessoado. E eu perguntei: e você está gostando? Eu falei: eu preciso trabalhar, né? Primeira pergunta que já me mostra como é que essa empresa lida com seus funcionários. E a segunda pergunta que eu fiz foi: mas se você não gosta de trabalhar aqui, pelo que eu estou vendo, por que você está aqui? Eu falei: porque eu preciso do dinheiro. Como que esse cara pode atender bem um cliente? Como é que essa pessoa, que não tem outro objetivo a não ser receber o salário no dia 10, pode atender alguém bem? Quem conversou com ele e falou das possibilidades que ele terá na vida se ele fizer um bom trabalho? Quem disse a ele qual é o objetivo dele estar lá representando a empresa? Ninguém. Então, esse rapaz provavelmente amanhã, quando derem mais R$100 para ele atravessa a rua e vai trabalhar do outro lado, fazendo outra coisa, né? Eu queria passar aqui agora para a terceira parte da nossa mentoria de hoje, que é falar sobre fidelização dos clientes. Esse é um tema que traz algumas coisas interessantes. O primeiro ponto, que eu queria que fosse para a tela, é pontuação, né? Existem muitas empresas utilizando o modelo de pontuação para poder fidelizar seus clientes. Eu acho muito bom, um sucesso absoluto, por exemplo, nas companhias aéreas, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, deixa eu só passar aqui na tela, que não está indo. Alguém me ajuda aí? Não está virando a tela. Ok. Por exemplo, nós temos aí exemplos, né, de pontuação. Tem muita gente utilizando com muito sucesso. Aí, o Presunic, lá do Rio de Janeiro, utilizando
pontuação sobre compras. É uma forma interessante e importante de fidelizar cliente, sim. Só precisa ser muito bem feito e de forma que o cliente veja valor nisso. Não adianta nada também dar aquelas pontuações que no final do mês o cara leva uma caneta Bic para casa depois de gastar R$1.000. Então não adianta isso, precisa ser alguma coisa que o cliente sinta valor, se sinta valorizado. Se não fizer direito e não der valor ao cliente, não faça, porque aí tiram no pé, entendeu? Você vê, por exemplo, as companhias aéreas usando isso como assinante Clube Azul, 15 anos de Azul, então você ganha pontos. Eles usam isso com muito boa, com excelência. As companhias aéreas usam a pontuação com excelência. Mas deu problema porque a 1, 2, 3 milhas quebrou por causa disso e tal. Em todo lugar sempre haverá coisas boas e coisas ruins. Sempre haverá gente honesta e gente desonesta. Nós estamos falando aqui de exemplos que está indo bem. Então vale a pena dar uma olhada de perto. Cashback é outro ponto. Nós temos hoje, por exemplo, a Casa Fortaleza, aqui de São Paulo, fazendo cashback com vale desconto, ou seja, você gasta X reais, você recebe um cupom te devolvendo um pedaço daquele dinheiro que você gastou. Eu acho, sob o ponto de vista de fidelização do cliente, é muito importante. Quem está fazendo isso aqui em São Paulo também, não sei se no Brasil inteiro, mas está fazendo aqui em São Paulo, é o Carrefour. Então, são coisas que fazem com que cria uma fidelização muito importante ao cliente. É bom ficar de olho nesses pontos. E o outro, por fim, eu gostaria de falar com vocês sobre CRM. Essa prática, né, são práticas que podem ser utilizadas para gerenciar melhor o relacionamento que você tem com os clientes no contexto do varejo. Ele pode otimizar a experiência de compra e também fidelizá-los junto à tua loja. Isso inclui desde o atendimento inicial até o suporte pós-venda, buscando sempre a satisfação do cliente e o aumento de lucratividade do seu negócio. Então, é um item que eu acho que valeria a pena ver, tais como atendimento ao cliente, gestão de relacionamento, fidelização, experiência do cliente, atendimento pós-venda, tudo isso no sistema CRM. Eu acho importante vocês olharem isso de perto. E por último, e não menos importante, é o delivery. Nós temos lojas que têm sua própria entrega, tem lojas que usam terceiros, como o iFood e outros. Temos lojas que fazem o Retire Aqui. Eu acho que existe aí, principalmente na área digital, uma oportunidade muito importante, muito importante. Olhem isso de perto. Se vocês não tiverem, vamos dizer assim, clareza de como caminhar nisso, perguntem, manda para a gente que a gente ajuda vocês. Nós sabemos como fazer isso. Nós temos aqui dentro especialistas nessa área que são seriam professores em qualquer lugar do mundo. Então, traz para cá. A gente tem possibilidade, sim, de te ajudar em muito isso, ok? Outro ponto é o gift card. Aqui no Brasil é muito pouco utilizado e eu acho que pode ser mais explorado. Que é, ao invés de você dar de presente uma caixa de bombom, ou você dá de presente, normalmente, sabe a última hora, vai no supermercado e você não sabe o que comprar, mas, bom, então fica sempre a velha garrafa de vinho para o seu amigo, ou a caixa de bombom ou as flores para sua amiga, porque na tua loja não tem muitas opções. Cria a opção gift card, cartão de presente. Então o sujeito, você dá um gift card num valor X, ele vai na sua loja, vai comprar na sua loja e vai escolher o que ele quiser. Ele pode comprar
o patê que ele gostaria, o queijo que ele gostaria, o vinho que ele gostaria, ele vai comprar o que ele quiser. Esse cartão Gift Card, ele cria uma fidelidade na sua loja. Não só para quem deu o cartão, mas para quem recebeu o cartão. Você ganhou ali, na venda de um Gift Card, que não mexe em nada na sua margem, nada nas suas... só pode melhorar, você tá criando ali a oportunidade de 2 clientes. O que você já tem, que está ampliando a compra dele, e provavelmente um novo, que é para quem ele está entregando o presente Gift Card. Pensa nisso, que eu acho que está muito pouco explorado isso aqui no Brasil. Falando sobre margem de vendas, aí sim, eu entro um pouquinho mais da dor localizada, né? Hoje, as dores localizadas são pessoal, falta gente especializada, falta gente sem especialização, falta gente. Hoje, aqui ao lado do nosso prédio tem um posto de gasolina, e dentro do posto de gasolina tem um stand de venda de açaí. Hoje tinha uma placa no stand de açaí escrito assim: não estamos abertos por falta de funcionário. Por favor, entre em contato no telefone tal se quiser trabalhar conosco. Quer dizer, nem aquele açaí, aquele pedacinho, que acho que é 1 ou 2 funcionários que tem, ele está conseguindo gente para poder abrir, né? Então, o problema de pessoal é sério. Outro problema que eu sei que é uma dor de vocês, é a questão de margem vendas. É claro que todo mundo quer ter mais vendas, todo mundo quer ter mais margem. Vou mostrar para vocês o risco disso. Sob o ponto de vista de uma gangorra comercial normal, a margem ela tem que estar em equilíbrio com as vendas. Todas as vezes que você mexe nessa gangorra, acontece o que a inércia faz. Sobe margem, desce venda, sobe margem. Desce margem. Então, aqui um exemplo, por exemplo, se você tem uma venda de R$1 milhão e 30% de margem, você tem nessa gangorra padrão, só para a gente ter um exemplo, R$300 mil de resultado. Você nunca vai conseguir fazer a gangorra subir vendas e margem. Então, quando você tentar fazer isso, é o início do fim. Porque se você subir as vendas, ok. Se você subir as margens, ok. Mas subir os dois, você está criando um ciclo ao contrário da evolução. Ou seja, você está começando, esse é o início do fim. Por quê? Por exemplo, se você sobe margem e abaixa as vendas, você faz um ciclo de decadência. A cada 10%, mais ou menos, tá? A média é a cada 10% que você aumenta, 1% que você abaixa a margem, você sobe 10% nas vendas. Isso é a média que tem no mercado. É claro que investindo a margem no lugar certo, né? Nos produtos da curva ABC. Então, se você investe 1% de margem, você sobe 10% na venda. Aqui nesse exemplo, eu estou investindo 2% de margem, subindo 20% nas vendas. O que aconteceu? Meu lucro líquido foi para R$256 mil. Eu já saí de 300 para 256. Ah, mas eu estou feliz da vida, minha margem é 30 e tantos por cento. Está feliz, mas você fechou um ciclo inverso. Cada vez você vai mais para baixo. O inverso disso muda. Se eu invisto a margem 2% e eu subo a venda em 20%, eu vou para uma lucratividade de R$336 mil. Ou seja, mais do equilíbrio lá fora, primeiro que eu falei, e muito mais do que subir a margem e derrubar a venda. E isso aqui fecha um ciclo virtuoso. No lado direito você está vendo a representação em 12 meses
de você investindo margem e subindo venda. E ao lado esquerdo, em vermelho, você vê o oposto disso, subindo margem e derrubando venda. Então, a evolução comercial ela está muito importante, né, nesses fundamentos. Então, cuidado quando você fala assim, nós temos que subir a venda. Não, mas a venda subiu, era 10, foi para 11. Legal, mas então agora precisamos subir a margem. Calma, calma, calma. Analisa se esse é o ciclo que você quer. Qual é a evolução comercial que você deseja? Pense um pouco mais antes de falar. Porque subir venda, subir margem, subir lucro, diminuir custo, diminuir despesa, diminuir pessoal, isso é fácil, qualquer um fala, até meu netinho de 3 anos de idade, ele vai falar isso para nós. Mas não, precisa ser analisado. Qual é a evolução que eu quero? Quem eu quero ser daqui a 1 ano? Quem eu quero ser daqui a 5 anos? O que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos? Isso tudo é importante. Eu não queria deixar de falar para vocês que a automatização, ela está aí. Né? Está aí para todo mundo ver. Tem lojas que já começam a fazer algumas coisas e tem lojas que estão olhando o que está acontecendo no mercado. Eu honestamente acho que a automação, em alguns pontos, ainda está muito cara. Em outros pontos, já é viável ser feito. Principalmente quando a gente tem pequenos e médios supermercadistas. Precisa analisar muito bem o custo-benefício disso. Mas a gente já tem, por exemplo, aí está na tela, as caixas automáticas, que sem dúvida nenhuma é o futuro. Sem dúvida nenhuma é o futuro. Isso vai ser, em poucos anos, estimo eu, em 2 a 3 anos, 80% dos caixas das registradoras dos supermercados no Brasil. Essa é a minha estimativa. E acho que 4 a 5 anos, 100%. Operadora de caixa, dificilmente teremos novamente. Então, isso precisa ser acompanhado de perto e analisando o custo-benefício. Custo-benefício. Levando em consideração que essa máquina não fica grávida, não tem febre, não pega dengue, o pai não morreu, né? Sabe aquelas histórias todas? Essa máquina não tem. Já tem, né? Principalmente em outros países, no Brasil acho que tem 2 redes só que estão em fase experimental, com os carrinhos que registram os produtos. Já vai passando, escaneando, vai pondo no carrinho, chega no final, pega só a maquininha e faz o pagamento. Já existe isso, é caro, né? É uma coisa que eu acho que ainda precisa aumentar a produção para diminuir preço. Né? A mesma coisa os supermercados autônomos. Já temos um aí no Paraná, do Grupo Mufato, 100% autônomo, não tem funcionário nenhum, mas eu acho engraçado, porque eu tive na Amazon dos Estados Unidos, que foi o primeiro a fazer isso, e no primeiro andar da loja tinham 13 pessoas trabalhando, olhando as câmeras e fazendo preço inteligente. Então, assim, as 13 pessoas que estavam embaixo subiram para o primeiro andar, mas a loja autônoma, entre aspas, é autônoma para o cliente, mas não para a operação da loja. Então, eu ponho um pouco em dúvida ainda, né, essa questão da autonomia total. E como eu sou uma pessoa que sempre trabalhei a importância de estar centrado no cliente, eu fico um pouco cético, né? Quando você entra numa loja toda fria, sem ninguém, você pega o produto, você leva, você paga, você põe no carrinho, você vai para o seu carro, ninguém pode nem me dar bom dia. Então eu sou um pouco cético, talvez eu seja um pouco antigo nisso, mas como eu sempre trabalhei centrado no cliente, eu não consigo mudar de um dia para o outro esse meu jeito de ser. Era isso que eu queria colocar para vocês hoje. Quero agora ficar à disposição de vocês para as perguntas. Por favor, façam todas as perguntas que vocês quiserem, sem limite. Eu vou estar aqui recebendo e falando, e o que eu puder eu vou transmitir para vocês.
O meu conhecimento é um conhecimento de mais de 50 anos de varejo, 55 anos de varejo, então o que eu puder agregar a vocês, o que eu puder transmitir a vocês, o que eu puder falar para vocês, estou aqui para fazer, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebo aqui é do Jorge, lá de Goiânia. Ele fala das dificuldades que ele está tendo com a questão de caixa, né, de volume de caixa. Parece que ele vende bem, ganha bem, o lucro é bom, mas ao final não sobra dinheiro no caixa. E isso tem se agravado e está sendo, assim, cada vez pior, né, na questão do fundo, no caixa que ele tem. Jorge, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, o caixa da empresa hoje, ele está fundamentado em 2 fatores. É claro que venda é importante, margem é importante, eu nem vou entrar nesses aspectos, porque esses eu sei que você trabalha isso todos os dias. Mas eu vou lembrar você de 2 coisas que fazem com que o seu caixa eventualmente tenha diminuído. O primeiro é, qual é o teu volume de estoque? Será que o dinheiro que deveria estar no caixa não está no teu depósito, em mercadoria? Você levanta todas as semanas quantos dias de estoque você tem de cada produto? Se você não faz isso, comece a fazer que você vai se surpreender. Todos os produtos que você tiver acima de 60 dias de estoque, liquida, meu amigo. Chama o fornecedor, troca por outro, faz alguma coisa. Você fazendo isso e, ao mesmo tempo, chamando os seus fornecedores e solicitando deles mais 1 ou 2 dias no prazo de pagamento, o teu caixa, no mês seguinte, dobra de tamanho. Faça e depois me cobre. É isso que eu tenho para te sugerir, Jorge, porque é o que nós temos visto muito nos nossos clientes e amigos que a gente dá consultoria. Espero ter respondido a tua pergunta. Temos mais alguma questão, alguma pergunta na frente? A Ana Júlia mandou no chat. A Ana Júlia mandou assim, Rafael. Como todos já sabem, estamos com uma grande dificuldade de mão de obra. No nosso supermercado, hoje, a maior falta está no açougue. Estamos sentindo que nossos clientes estão cansados das filas. Infelizmente, isso é causado pela falta de mão de obra. Gostaria de saber se você conhece algum sistema onde podemos automatizar o sistema do açougue. O que havia pensado seria um bip, onde o cliente pode ficar na fila do açougue ao mesmo tempo que faz suas compras. E quando o bip toca, ele vai fazer seu pedido no açougue. Boa pergunta, Ana Júlia. Ana Júlia pergunta, eu não sei se deu para vocês escutarem, dizendo que ela tem um problema de pessoal, principalmente no açougue, e por conta desse problema de gente no açougue, formam-se grandes filas e muita reclamação e provavelmente perde muita venda lá por conta disso. O que eu tenho para te dizer, Ana Júlia, são 2 coisas. A primeira é uma pergunta. Se você tem autosserviço na sua carne, o preço que você coloca no autosserviço é igual, superior ou inferior ao serviço que você presta do açougueiro? Se a tua resposta for, meu preço no açougue é mais barato porque lá tem o custo da embalagem, é uma das razões que você tem fila no seu açougue. Como você tem problema, e todos nós hoje temos problema de pessoal, trabalha o teu autosserviço,
faça um preço melhor, pouquinha coisa melhor. Eu sei que carne não tem lucro absurdo para você brincar, mas faça um precinho um pouco melhor na carne embalada, que aí você tira a fila do açougue. Que quem quer uma picanha vai ver que no açougue custa R$70 o quilo e já embalado vai custar R$65 o quilo, R$67 o quilo. E é a mesma carne. Ele não vai precisar do serviço do açougueiro, então ele vai lá, pega a picanha e leva embora. O grande erro que estamos cometendo, eu não sei o seu caso, Ana Júlia, mas estão cometendo isso, é colocando o preço do autosserviço mais caro que do açougue. Porque no açougue tem a bandeja. Bom, mas tem a bandeja, mas aqui tem um açougueiro. Você tem um cara parado o dia inteiro para poder servir o cliente. Então, uma coisa tem que compensar a outra. E mais, se você não tem gente, baixa o preço do autosserviço, faz o autosserviço melhor, cria mais itens no autosserviço para você eliminar um pouco a fila do açougue. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, eu tenho que te dizer o seguinte, eu fiz isso muitas vezes na minha vida e continuo fazendo. Eu busco saber quem é o melhor açougueiro da cidade. Se eu estou na tua cidade, se eu sou você, eu vou tentar saber quem é o melhor açougueiro da cidade. Quando eu souber quem é o melhor açougueiro da cidade, eu vou buscar esse cara. E vou trazer ele para dentro da minha loja de alguma forma. Não sei o que eu vou dar de benefício, que eu vou precisar dar de benefício, mas vou trazer ele para a minha loja. Por quê? Porque se você quer ser o melhor supermercado da sua cidade, você tem que ter os melhores profissionais. Mas ele custa caro, mas ele vai te trazer resultado. Mão de obra, o barato sai caro. A pessoa que não está comprometida com a tua loja, comprometida com o resultado, comprometido com o bom atendimento, ele não vai te trazer um resultado importante. Portanto, você está gastando dinheiro, está jogando dinheiro fora. Então, as duas colocações que eu faria a você é: vá buscar os melhores profissionais que você puder e traga para dentro da loja e trabalhe o autosserviço. Hoje, 90% dos supermercados da Europa, dos Estados Unidos, não tem açougueiro para te atender. Você vai comprar no autosserviço. Absoluto. E mais do que autosserviço, tem autosserviço geladas. E o sucesso da Swift aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é fantástico. Estão abrindo loja todo dia aqui em São Paulo. Então, pensa nisso. Aquela coisa de, o seu Zezinho, que é o açougueiro, que ele corta o bife do jeito que eu gosto. Corta o bife do jeito que você gosta e põe na bandeja e vende para 500 pessoas em vez de vender só para você. Entende? Essa é a sugestão que eu tenho para te dar. Não existe forma, nós erramos nas 2 últimas décadas em não formar varejistas, não é? Não formamos, pagamos mal e eles foram embora, foram fazer faculdade, aliás, não sei nem onde vão trabalhar. Ontem eu estava lendo que no mundo, no planeta Terra, tem 4.000 universidades de direito, sendo 2.000 no Brasil. Ou seja, 50% dos advogados do planeta vão ser formados aqui. Onde eles vão trabalhar? Não sei. Talvez seja um dos seus balconistas no seu açougue, porque emprego para toda essa gente não vai ter, não. Então, nós não fizemos um trabalho de formar as pessoas para poder ter hoje uma liderança importante no varejo brasileiro. Talvez seja alguma coisa que vale a pena essa sementinha começar a ser colocada. Espero que eu tenha te respondido, Ana Júlia, que eu tenha te ajudado. É tudo que eu posso te falar hoje. Mais alguma questão? Ela agradeceu. Obrigado você, Ana Júlia. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Agradeço muito a participação de vocês. A semana que vem, às 3 horas da tarde, vai estar aqui 2 consultores nossos, Ranieri
e eu não sei se a semana que vem quem vai estar, mas deve estar mais um consultor conosco, que eles vão pegar tudo o que a gente conversou hoje e passar para vocês com mais detalhes, né? Como fazer com a tabela de sustentabilidade, como fazer as pesquisas com o consumidor. Eles vão entrar muito mais no detalhe do que eu entrei hoje com vocês. Mas não percam, é daqui uma semana, exatamente, dia, não tem aqui agora, mas é daqui uma semana, quinta-feira, às 3 horas da tarde. Na quinta-feira que vem, não essa, na próxima, 3 horas da tarde. Nesse mesmo horário, eles estarão com vocês e aí vocês poderão, inclusive, se tiver mais dúvidas que hoje vocês nos trouxeram, tragam na semana que vem ou durante a semana. Vocês podem mandar o WhatsApp para a gente. Tem um WhatsApp aí que eu acabei de passar no meu agradecimento. Passa um WhatsApp e a gente responde a todas as suas questões. Essa mentoria ela é feita para formação de executivos e donos de supermercado. Se você é um deles, não perca essa mentoria. Ela é completa, ela tem de tudo. Ela tem tudo relativo aos ativos, que é o que nós estamos falando hoje. Ela vai ter tudo sobre gente, como você deve trabalhar as pessoas para mantê-los, para formá-los, para ir buscar fora do mercado. Depois nós vamos falar sobre mercadoria, toda a parte de compras, vendas, margem, preços inteligentes. E depois vamos falar sobre dinheiro, que, afinal de contas, todo mundo precisa ganhar dinheiro, não é? Então, isso é a complexidade da mentoria. Eu sei que, às vezes, tem áreas que te interessam um pouco, não te interessam tanto, e aí ficam meio monótono, não é? Mas, lembra, isso é um pedaço de um grande trabalho que se chama Mentoria Lucra Varejo. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.